gente está aqui com o Léo Silva, para conversar aqui um pouco sobre as experiências dele, sobre o trabalho dele. Ele é escritor, é fotógrafo, é documentarista e mora no bairro Santa Filomena, né, Léo? Isso. E aí, vou pedir para tu se apresentar aí um pouco, falar um pouco da tua história, e aí as pessoas vão entender porque que essa informação aí de Santa Filomena é importante. Eu sou Léo Silva, né, Leonardo Silva, mais conhecido como Léo Silva. Atualmente sou escritor, né, escrevo algumas crônicas, também sou fotógrafo, trabalho com audiovisual, né, integrei um coletivo chamado Tentalize, que é um dos coletivos que surgiu aí entre 2016, durante as ocupações de escola, e que produziu alguns documentários durante esse processo, né. Tem o Rotinas, por exemplo, que é um dos documentários que a gente usou até como referência o próprio filme do 202B, né, que é o Beco do Cotovelo, né, que é uma das referências do filme, e que é um curta que rodou um pouco aí na cidade e também fora do estado, né, assim, foi que recebeu grande respaldo aí durante esse processo. Além disso, tem alguns trabalhos fotográficos, né, em 2017 também, eu fiz a primeira exposição, que é a Simplicidade, né, que é uma exposição que eu fotografo boa parte das comunidades que compõem o Grande Janguru-Sul, né. Para quem não sabe, né, o Janguru-Sul é muito grande e tem diversas comunidades, né. No caso, Santa Filomena é uma delas. E nessa exposição foi uma exposição de 40 fotografias que teve essas 8 comunidades, né. Além disso, fotografei também Os Meninos de Deus, que é um projeto aqui da comunidade, né. Rolou uma exposição de aniversário deles, né, e que também compôs o segundo livro deles. E que, para finalizar o ano de 2019, a gente fez a exposição Bodegas, que foi uma exposição colaborativa, né, junto com diversas galeras de fotógrafos e fotógrafos da periferia da cidade. Tem muita coisa que está rolando dentro desse processo, né, e é tudo meio que misturado, né, tal hora é fotografia, tal hora é escrita, tal hora é o audiovisual, tudo no mesmo globo, assim, e às vezes a gente meio que se perde, mas está tudo encontrado ali. Como é que foi teu despertar, assim, né, para o audiovisual, para a fotografia? Como é que tu se interessou? Por que que tu se interessou em fazer isso? Fala um pouquinho aí para nós. Massa. Eu sempre acompanho os movimentos sociais, tá ligado? Principalmente os movimentos comunitários, né? Aqui na minha comunidade existe, na verdade, no Janguru-Sul em si, existe a REAJA, que é a Rede de Articulação do Grande Janguru-Sul e Ancori, e eu acompanhava eles sempre com uma câmera portátil, né? Só que era um equipamento que era da instituição, que era da ONG que eu era assistido, né? Que era o Convida, Conselho Nova Vida. Só que essas imagens eu nunca via, né? Assim, nunca botava para mim. Mas também eu não tinha nenhum curso de fotografia, nem nada do tipo, mas era algo que me chamava muita atenção, né? Eu sou muito apegado à tecnologia, né? Eu acho que por isso eu acabei tendo um apego muito grande com a fotografia. Em 2015, juntamente com o Thiago Campos, né? A gente estava num processo assim, poxa, bora mudar esse rumo de vida, né, cara? Vamos fazer alguma coisa, né? Então a gente começou a pensar assim, vamos pro Cuca, né? O Cuca estava sendo aberto aqui no Janguru Sul, né, os primeiros cursos, e começamos a fazer curso de fotografia audiovisual. Então, em 2015, a gente passou o ano todo indo a pé, né, do Santa Filomena até lá, né, indo a pé, dá umas meia hora a pé. E em 2016, né, foi que eu tive um acesso maior com o audiovisual, assim, porque eu fiz o primeiro curta-metragem, que era um curta a partir de um movimento social chamado Coletivo Socioambiental, que tinha um foco no meio ambiente e tal. E a gente estava acompanhando algumas mulheres ali na Lagoa da Pedra, né, que é aquela lagoa que tem do lado do Cuca do Janguru-Sul. E aquelas mulheres estavam sendo... O projeto que vem para ali era para remover elas das casas, né, porque a casa delas era bem no beiro da lagoa, né, e eles queriam revitalizar o espaço. E a luta delas era para que não acontecesse isso. Então a gente gravou as entrevistas com elas, né, gravamos imagens de apoio, e esse projeto acabou se tornando um pequeno curta, né, de 7 minutos, reivindicatório, produzido juntamente com a Nájila Gonçalves, né, que foi o equipamento dela que gravou na época. E a partir daí eu pensei, poxa, eu acho que esse é o caminho. E em 2016 explode as ocupações de escola, né, que aí na inquietação mesmo, acabei entrando de cabeça, né, e em parceria com a Nigéria, né, que emprestou os equipamentos, né, emprestou a câmera, emprestou os microfones, a gente começou a gravar todo esse processo, né, então acompanhamos na escola Aldaci Barbosa, ali no Palmeiras, e dentro desse processo da ocupação, a gente fundou o Tentalize, né, que é um coletivo de audiovisual daqui de Janguru-Sul, que o nome é uma mistura, né, que é de tentar realizar, né, aí a gente juntou as palavras e criou o Tentalize.
O Rotinas, né, foi um dos primeiros filmes que a gente produziu, né, e foi no edital que também deu acesso, né, à compra de equipamentos para a gente, né, a nossa primeira câmera, né, nossa primeira lapela, né, no caso, a lapela que eu estou usando aqui é o da época, então, são muitas coisas que resultam nisso, né, então, durante esse processo eu fui tendo conexões com outras pessoas do audiovisual, né, fui fazendo outros cursos, fui participando de ideias com a galera do Bombozilla, né, que é uma plataforma de vídeos, né, de filmes, na verdade, né, da América Latina voltada para as lutas sociais, né, conheci o Vitor, conheci o Raul Santiago, então eram pessoas que, quando nós trocávamos ideia, chegavam cada vez mais a acompanhar as processos de lutas, né. E até hoje a gente acompanha, né, hoje eu estou mais focado na minha comunidade, que é o Santa Filomena. Nesse lance que tu fala das tuas inquietações e tal, e das coisas que te interessam no documentário e na fotografia, como é, assim, por que documentar, assim, isso falando para ti, o Léo mesmo, assim, pessoalmente, né? Para ti, o que é que te move querer documentar, querer registrar e escrever também? A questão de eu querer produzir sobre a minha rotina, né, sobre a minha comunidade, ou sobre grupos e pessoas ao meu redor, me faz entender, na verdade, me conecta, né, um processo histórico meu com o espaço, se liga? Por exemplo, o Pedro, ele é uma história, eu vou dizer um pouco do roteiro. O Pedro, por exemplo, é um roteiro a partir de uma vivência de infância, né? Com amigos na minha rua, tal e tudo. Então, é uma ideia de retrazer um processo de brincadeiras da época e tal, e que eu coloquei nesse processo do roteiro. Né? Assim como também os filmes que a gente tem fazendo, né? Tipo, Os Meninos de Deus, ele tem uma longa história na comunidade de Santa Filomena, né? Desde 2008, e eles têm um papel fundamental na comunidade, se liga? Ao mesmo tempo, pensar em documentar isso entra no processo o aspecto de história local, mas também da minha, né? Porque, querendo ou não, eu moro aqui, eu conheço todo mundo que passa por esses grupos, né? Eu conheço essas pessoas que também passaram pela minha vida, então eu começo a entender que todo esse processo está linkado com a minha história, né? Então, todo esse processo eu penso que eu estou registrando uma história do local, mas também uma história que é minha, né? Com a minha visão, mas com o entendimento que naquela hora eu também estava naquela história, eu estava conectado com aquelas pessoas, as pessoas também estavam conectadas comigo, me conhecem, né? Pois é, Léo, e dentro desse assunto aí, já que tu tá falando, né? Assim, qual é a diferença de uma pessoa, né, que tu vê, de uma pessoa que é daquele local, né, que é do Grande Anguruçu, do Santa Filomena, produzir alguma coisa, algum documentário, escrever sobre o local, né, do que uma pessoa de fora, né? Assim, falar, né, como é que tu vê a relação entre isso, assim, a importância, né, da pessoa do local mesmo falar e escrever sobre isso. E também, assim, essa relação que você tem com outras pessoas de outros locais da cidade que fazem, tipo, teias, né? Que vocês fazem conexões. Tu usa muito essa palavra, né? Conexão, né? Entre tu e outra pessoa que mora, sei lá, no Bom Jardim, ou, enfim, outros locais da cidade, que estão vivendo também ali, vivendo coisas parecidas, né? Também. Como é que tu enxerga isso, né? Eu acho que essa questão do espaço, né, conexão, é o que faz com que eu consiga produzir mais de boa sobre a minha comunidade e sobre as pessoas ao meu redor, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Eu consigo muito mais fácil chegar nos meninos de Deus, né? Trocar uma ideia, né? Com as mães dos próprios meninos, né? Porque, tipo assim, né? Existe o acompanhamento, né? E, querendo ou não, algumas das pessoas são, né, de menor de idade e tem que ter uma conexão com a história da mãe e tal. Estou dando um exemplo do documentário dos meninos de Deus, né? Então, eu consigo ter uma conexão muito mais fácil porque eu sou do local, aí eu posso ir a qualquer momento lá trocar uma ideia com ela, né? Entrevistar, né? Ou só estar ali com ela, tomar um café ou algo do tipo, do que uma pessoa de fora, né? Que às vezes a gente entende, né? E a gente vê isso bem claramente, que tipo, chega no local, às vezes já vem com tudo estabelecido e às vezes não conhece nenhum espaço, né? Por exemplo, há um tempo atrás fizeram um documentário, a gente quer fazer, né? Mas a pessoa queria que a gente fizesse de graça tudo e tal, e nós desistiu. Só que eles tinham uma grana e contrataram uma empresa de fora, se liga? Então a empresa veio, gravou tudo que achava que era interessante e fizeram um doc totalmente nada a ver com o local, se liga? Tipo, o documentário era sobre o local. Porque não deu certo, né? Porque primeiro a pessoa não conseguiu colocar essas pessoas que estavam produzindo naquele espaço, né? De mostrar que aquele espaço, né, é isso, né? As pessoas são assim e tal e tudo, né? E de conectar essas pessoas que estão produzindo com essas pessoas que moram no local, não conseguiram, né? E eu acho que não conseguem em muitos locais, na verdade, assim. O que é diferente da gente, que a gente tem uma questão
não só de proximidade ou de conseguir produzir, mas também uma questão de afeto, um entendimento melhor do que pode ou não entrar, do que pode ou não aparecer. Depois da minha primeira exposição, eu tive contato com algumas pessoas da fotografia de periferia da cidade, né? Na mesma época já existia ali o coletivo Zóio, né? Que ali é o Gustavo, a Joyce, o Lucas, né? Tinha outras pessoas na época. Né? São essas pessoas que eu conheci também, né, em 2015 ali na proximidade do tempo da chacina dos 11, né? Que ali eu conheci o Gustavo, o Kelvin, né? Que fazia parte do Zóio na época. Né? Conheci a Alessandra. Então, são pessoas que estavam também nesse processo, eu acho, da fotografia, né, e que começou a mudar o rumo de pensamento também, eu acho. E em 2018, né, nessa troca de ideia e conhecendo outras pessoas, a gente conseguiu articular uma troca de ideia com outros fotógrafos da cidade, né, já que eu gostava de conhecer outras pessoas, né. Aqui no Jambuti também estava se formando outra galera da fotografia, então, em 2018 é que surge a Perigrafia com o intuito de ocupar os espaços, né. Aí os espaços que foram sendo ocupados, né, o Dragão do Mar, né, o Zóio, por exemplo, conseguiu estar dentro de uma exposição, né, internacional que é o Festival Solar, né, então são grandes conquistas, né, conquistas assim, total. No início da pandemia a gente fez a primeira Expo Foto, né, a primeira Expo Foto que foi uma abertura muito grande para a gente estar nesse processo de agora, que eu acho, porque era algo que a gente já vinha pautando, assim, a gente tem que começar a produzir outras coisas, né. Uma coisa a gente está produzindo material para a gente, né, mas começar a produzir outras coisas que a gente queria abrir mais espaço para a gente, mas também abrir espaço para outras pessoas das periferias, né. Então, eu acho que a Expo Foto foi uma abertura muito grande para isso, assim, porque a gente não sabia fazer curadoria, a gente não sabia fazer diagramação, e a gente não tinha, a gente tem, na verdade, pouca ideia de como é produzir um evento grande, né, assim. Então, a Expo Foto, mesmo sendo online, ela traz todo esse aspecto de entendimento, assim, de produção, do que fazer, do que diagramar, do que como fazer, organizar um texto para convocatória, né? Léo, cara, como é a tua relação com os personagens, assim, né? Que tu grava, que tu fotografa? Porque, assim o teu trabalho, assim, eu falo pensando no nosso também, né? São pessoas que a gente filma que não tem, assim, uma relação com TV, com mídia, não é acostumado a se ver, né? Nas telas, né? Ou que alguém se interesse em contar a vida dela para alguém, né, e tal. E aí como é que tu vê que é um impacto assim nessas pessoas, tanto ali no momento de gravação, né, na relação ali quando tu tá filmando, na relação da equipe com eles, né, com os entrevistados, com os personagens, ali o momento mesmo da gravação, e depois, né, assim, se tu, sei lá, passa o filme no Cuca para uma galera, ou passa o filme no Dragão do Mar, ou passa o filme, sei lá, online, em outro estado, outro país, não sei. Tu já teve essa oportunidade, assim, de ver eles assistindo a um local, e como é que é, assim, para ti essa... O coletivo Tentalismo, por exemplo, a gente tinha um pensamento que era tipo assim, a nossa ideia de produzir é de produzir para cá novamente, né? Tipo, a gente está gravando isso, mas isso vai voltar para esse mesmo local, né? Para essas mesmas pessoas. Por exemplo, Rotinas, né? Que foi o primeiro documentário que a gente conseguiu produzir, né? Depois da perda do HD, a gente fez um cineclube no espaço onde a dona Leonora, que é a tia do Caldo, né? O seu Luiz e a dona Quinha trabalhavam, porque eles não poderiam sair para uma exibição no Cuca que só começava lá para tarde e para noite, né? Porque naquele momento eles estavam trabalhando, né, em busca do sustento deles. Então a gente conseguiu organizar um cineclube na área bem pertinho lá do espaço, que antigamente tinha uma pequena praça do lado, né, que hoje é o espaço onde está a torre do PMPU, que é a de segurança pública, que tem ali perto do Cuca. E a gente esticou um pano, né, e tal, e colocou um data show e exibiu o documentário Rotina para elas, né. E foi muito massa que tal hora, assim, as pessoas que estavam comprando com elas, né, e que tal momento todos que estavam ali ao redor parados para olhar, né, e elas, né, tipo a dona Quinha e a dona Leonora, elas sentaram no banco uma do lado da outra, né, e assistiam, riam um pouco delas, né, porque elas estavam se vendo, né, esse papel de se ver em uma tela, né, ou em outro local é muito massa, assim. E elas riam muito, tipo, né, eu acho que é mais de agradecimento mesmo, se liga? Né, tipo, a dona Quinha chegou na Luciana, deu um abraço, né, e falou assim, olha, eu saí tão bonita, pensei que eu tava feia, né, então foi uma interação que foi super interessante, assim.
na fotografia, na exposição Bodegas, né, as fotografias que foi impressa, eu entreguei para o seu Damião, entreguei para a Dona Rosa, né, que elas mesmo tiveram, colocaram nas suas próprias casas, né. Os Meninos de Deus, por exemplo, todas as fotografias, boa parte foi para eles, né, eles mesmo ficaram com as fotografias deles. Então, a gente tem entendido assim, que tipo, ou a gente produz para dentro, né, porque eu acho que existe nesse debate que a gente estava falando antes, né, tipo, da pessoa de fora vem e produz, né, e leva para outro canto e às vezes não volta. Não, nosso intuito não era esse, nosso intuito nós é daqui, a gente vai produzir daqui, e se sair daqui, que continue a rodar em outros cantos, mas que o principal é aqui, né. Léo, é, na- normalmente a gente observa e fica curioso por algum assunto, por algum tema na rua, né, e tal, sei lá, no caso da tia do caldo aí que tu falou, enfim, da galera dos batuques, enfim, a gente tá sempre olhando para fora, né? E aí o rotina familiar tá olhando para dentro da tua casa, assim, que tu disse que se mudou e tal, mas enfim, era tua casa, né, ali. Aí o que isso trouxe de reflexão para ti, assim, de tipo, às vezes tá esse olhar dentro de casa, acaba tendo que ter uma acho que é um exercício mesmo de enquadramento muito grande, né? Porque a gente tá sempre vendo ali aquele mesmo lugar e tal. Que reflexões que tu colheu, assim, do filme? Toda a correria da vida, né, que aí existe uma questão de trabalho, né, de você querer sair, pedalar e tal, acaba fragmentando o tempo e rotina sua dentro da sua própria casa, né, de você olhar menos e tal, né. E a pandemia chegou, né, eu já estava ali na primeira para a segunda semana em casa, sem fazer nada, tédio medonho e tal. Eu comecei realmente a sair mais do quarto, andar na casa, né, ir mais para o quintal, olhar um pouco mais, né, o corredor, né, que eu estava chamando de ponte, né, que é do quintal para fora para o quintal. Então, são duas pontes que ao redor está a parte principal da casa, né, que é a sala, os quartos, né, a cozinha. Então, isso me fez pensar assim, poxa, eu preciso olhar mais, não só para o meu espaço, mas também para mim, né, porque o espaço também é uma questão de cuidado com você mesmo, né. Nesse momento da gravação do Rotina Familiar, também estava a minha irmã, que tem 3 crianças, né. Então, são 3 crianças agitadas que não estão vindo mais para a escola porque, né, a escola também estava parada. Então, tipo, de manhã cedo já existia das crianças estarem acordadas, agitadas, né, querendo ver desenho. Então, foi uma rotina que foi se criando ali, que eu comecei a perceber, poxa, tem algo que está se repetindo sempre aqui e tal. A minha mãe, ela não tem o costume ela, na verdade, ela não quer sempre acordar cedo, porque eu acho super importante ela descansar. Né? Mas meu pai, ele acorda cedo e liga o radinho dele, sabe? Então ele vai na cozinha, liga o radinho, depois volta para a sala, né, e meio que já acorda todo mundo, né? Acorda a mãe, acorda o resto da casa. Então, que é uma rotina da casa mesmo e deles, né? E eu que não fazia, que eu me considero que eu não fazia parte dessa rotina, porque, né, já acordava, tomava banho, comia e saía, eu comecei a entender, vale, que parte engraçada, mas ao mesmo tempo delicada, né, assim. É que tal hora algumas pessoas estavam um pouco estressadas, né, por causa de muito barulho, já cedo, então eu comecei a gravar isso, comecei a gravar esse processo, vou gravar. Quando eu mostrava para as pessoas falavam assim, vale, essa casa parece igual a da minha avó, vale, isso aqui me lembra o meu interior, ah, isso aqui lembra minha avózinha, né? Então, o primeiro processo foi entendendo que, tipo, algumas casas, né, e também entra no processo histórico da comunidade, por exemplo, que a comunidade, ela tem um processo longo com o interior, já que boa parte das famílias que estão no Santa Filomena vem do interior, né, que nos anos 80 para 90 existia a questão, né, dos povos saírem do interior para a cidade grande em busca de emprego, né, de melhoria de vida, né, e boa parte das pessoas que moram no Santa Filomena são essas pessoas de interiores, né. Então, as casas, ela tem um jeito e um modelo de interior também, né. Eu até falo assim para a galera, tipo, você está no interior de Janguaçu, assim, né, um local tranquilo, né, boa parte das pessoas recebe as outras muito bem, né, e tá tudo meio que linkado, assim. E quando entra no som, né, eu acho que a gente até tinha pensado assim, vamos colocar fala e tal, só que a gente não conseguia pôr em algum canto, né? Então, a ideia é trabalhar todos os sons que tinha na própria câmera, né? Léo, uma das coisas que me chamou muito, assim, na rotina familiar foi o som, assim, tipo, tu falou um pouco aí da construção do som e tal, de coisas que tu foi percebendo, e eu vi também uma fala tua numa live, dizendo que o som do filme despertou várias memórias que tu nem imaginava em outras pessoas, né? Da infância de uma pessoa num lugar totalmente diferente e tal.
como é que foi a construção disso, assim, dessa narrativa sonora que pelo menos para mim, assim, vai carregando pelos espaços da casa, né? Assim, tipo. Então, a gente começa ali com o silêncio, né, do quintal, recebendo, né, um pouco ali do vento, e depois começa bem devagarzinho ali o som da rádio, né, que você entende, né, que existe um processo do meu pai chegar e tal, né, e aquele momento ali é o momento que começa a movimentação de textões dentro da casa. Então, todo esse processo foi meio que linkando, assim. Quando eu fui entender esse processo de narrativa junto com a Emily, né, porque ia me guiando um pouco assim, ó, eu acho que essa imagem combina depois dessa, porque o áudio também está linkado. Então, ela trazia uma outra perspectiva de olhar um pouco, eu acho que de alinhar a narrativa, na verdade. Ela dava um entendimento de como alinhar a narrativa, eu acho que no processo poético, se liga, assim, de linkar a imagem com o som. Léo, cara, e assim, assim, em períodos normais, né, tu disse que não ficava muito em casa, né, já acordava, tomava café e rua, né, e, sei lá, trabalhar, fazer o que for, mas assim, quem também te acompanha, assim, no Instagram e tal, vê que tu gosta da vivência da rua, né, posta fotos da rua, escreve textos falando da rua e na relação com a cidade, né, tu também gosta de pedalar, né, andar de bike, com a galera e tudo. Tu acha que esse teu movimento, né, é, é importante, né, na tua criação, seja de escrita, seja de audiovisual, seja de fotografia? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tenho conversado há um tempo com outra galera, que, tipo, esses tempos eu tenho conversado muito, assim, que é bom também. Mas, tipo, acho que todo o processo artístico, seja fotografia, né, seja um trabalho de visual poético, né, seja um vídeo poema, ou seja uma escrita mesmo, assim, tem muito da gente, assim. Eu acho que é um reflexo muito grande, né, do eu em outra coisa, em outras imagens, né, em outra narrativa, né, a gente tenta se colocar, né. E eu tenho pensado nisso, assim, por exemplo, em 2018 para 2019 eu pedalei muito e boa parte da minha escrita era sobre a dança de bike, se liga? Nesse processo da bike, né, 2018 não, 2019. Né, então, quase todo dia a gente estava pedalando para a praia, estava indo em outro municipal aqui do lado, estava indo para outros cantos, então todas as escritas estavam sendo voltadas para isso, né? Aí depois eu fiz uma série de fotografia, né, com amigas e amigos pedalando na cidade, então foi que eu pensei, assim, tipo, todo esse processo que a gente está é um reflexo da gente mesmo, assim. Às vezes a gente está no espaço, muitas das vezes, né, por exemplo, a rua, a gente está muito na rua, direto, né? O nosso trabalho também é na rua, os contratos também é na rua, então eu acho que meio que está sempre linkado, assim, está sempre linkado. Eu acho que a nossa história é dentro dessa linhagem, né? Tipo, a gente está sempre na correria, né? E a rua tem muito esse lance assim do tempo corrido, né? Os significados de uma rua, né? Das pessoas que passam, das histórias que estão passando. Então, eu acho que todos os trabalhos, os meus, por exemplo, tem essa linkagem, assim, de entender que todas as histórias que estão passando ali é como se fosse uma rua, se liga assim. Acho que encaminhando aqui para o final, uma última questão assim, que eu queria colocar era essa relação da formação, né? Você falou no começo que tu fez algumas atividades ligadas a instituições e tal, ONGs e também o Cuca, né? E aí queria saber de ti assim, a importância e a tua vivência nessas instituições, assim, instituições que muitas vezes, no caso do Cuca, por exemplo, acesso gratuito e tal, várias atividades e equipamentos e como é que tu vê assim a importância desse acesso? Em 2015, quando eu cheguei no Cuca, né? O equipamento do Cuca é super importante, mesmo sabendo que há um tempo atrás estava no processo de ter muitos cortes, né? Não sei como é que está hoje em dia, mas que todo esse processo de formações, movimentos sociais, nos fazem entender um processo de pessoas também, se liga? De conhecer como é que é a rotina, como é que é dada a questão política de cada um, né? Eu acho que de entender o processo político de um coletivo ou de um movimento, né? Que é diferente que às vezes as pessoas estão brigando direto ali, mas às vezes quando se alinham, né? Produzem coletivamente ou produzem, né? Os seus movimentos, então a gente tem que é um processo. Eu entendo que muito boa parte das vezes é um processo individual de cada um, se liga? E construir, às vezes, uma narrativa, uma produção, seja fotografia, seja audiovisual, seja até uma escrita também, é um processo denso e longo, se liga assim. E às vezes
para conseguir construir, aí é mais longa ainda, né, esse entendimento. Então, eu acho que todo esse processo, né, 2015 para cá, eu tenho pensado muito sobre isso. E eu acho que os meus roteiros também, que está arquitetado aqui já para futuramente produzir, então, tenho pensado que é a minha história, se liga? É a minha história. É a história, às vezes, da minha comunidade, que eu tô, né, hoje em dia a gente tem um jornal comunitário, né, assim, uma ideia de jornal comunitário. Mas que a ideia do jornal é trazer a história da comunidade, que às vezes, né, a comunidade tem toda a história, mas não tá ali, né, com a galera. Então, a gente está nesse processo de entender que, tipo, ou a gente começa a puxar a escrita da história desse processo, desse local, ou vai vir sempre uma pessoa da faculdade fazer seu TCC, pega o rascunho para concluir, nunca mais voltou, e a história está sendo continuada lá sem ser escrita, né? Ou sem ser narrada, ou sem ser filmada, ou sem ser fotografada. Então, a gente tá nesse processo de entender que, tipo, a gente vai fazer mesmo nosso papel, que é, tipo, né, fotografar esse espaço, colocar na história, filmar a história dessas pessoas que fazem, né, parte dessa rotina, desse local, dessas casas, desse entendimento, entendeu? Assim, mas no o rotina familiar, o rotinas mesmo, né, do Tentalize, o peso do meu som, né, o mestre Ciro, né, são, querido ou não, são processos que tá na história agora aí, né? Quem vê vai tipo, caraca, né? Às vezes pensa que não tem um processo cultural na comunidade, mas existe tanta coisa rolando que às vezes as pessoas não vê e nem olha, assim, nem percebe, sabe? E para dizer que tem, tem que ter a gente, né? Pessoas que têm o nosso pensamento, nosso entendimento de dizer, poxa, tem isso aqui, ó. E é aqui mesmo que tem, sabe? Aí é as festas, né? Os grupos rolando, as movimentações, né? As fotografias, as exposições, é o cinema mesmo, se liga, comunitário, né? E se for para ocupar outro espaço mesmo, como Dragão do Mar, Porto Iracema, Vila, que ocupe e tal, né? E é isso, assim, eu acho que cada um vai fazer seu projeto, né? Eu acho que ir sem medo mesmo, sem ficar se desculpando, né? Porque tem, às vezes a gente tem Uhum. esse processo de não querer ocupar um espaço por diversas coisas, né? E tal. Ou de pensar que aquele espaço não vai ter abertura, né? E às vezes a gente não tenta, né? Eu acho que o lance de tentar é importante. Pois massa, Léo, cara. Essas entrevistas aqui que a gente está fazendo é uma busca também dessa história, né? De se conectar, de trocar uma ideia, de contribuir aí, né? A esse movimento. E aí só eu quero te agradecer mesmo aí, cara, pelo tempo e dizer que estamos juntos. Pode É contar isso com a aí. gente também conta contigo aí para, quem sabe, futuros projetos.